Gente, olha só, tá nascendo aqui um programa novo, que é esse programa Café com o Pastor, onde as dúvidas, perguntas sobre casamento, sobre divórcio, sobre pecado, sobre posicionamento de igreja e tantas coisas são esclarecidas aqui. O pastor Lucas me apertou que vocês não fazem ideia, não é, pastor? É isso mesmo. Então você fique atento, acompanhe, participe sempre, envie as suas perguntas para nós, que vai ser um prazer poder responder, tá joia? Então fique atento aí, Café com o Pastor. Pastor, e como que foi essa transição? Queria saber do senhor, assim, as diferenças, né? Porque o senhor vem de uma igreja, né, pelo menos a anterior, que, poxa, é uma igreja muito grande, muito relevante em Campinas, né? Tem um trabalho maravilhoso. E você vem para Paulínia, numa igreja que é menor, que, claro, é relevante na cidade, mas que é uma cultura diferente, são desafios diferentes. Como foi isso para o senhor e como tem sido? Boa pergunta, Lucas, porque assim, logo que a gente veio, não tem como, a gente vem com um conceito formado, com ideias formadas, então muitas vezes você acha que você vai replicar aquilo que você já fez. O que me ajudou bastante foi ter vivido outras realidades, né? No São Camilo era uma igreja em uma região muito pobre ali em Hortolândia, Aham. muito pobre mesmo. Lá em Atibaia, foi uma igreja que, apesar de estar bem posicionada, né, houve um investimento bacana lá, mas nós não tínhamos ninguém, então a igreja ela tinha que gerar os seus recursos e viver muito da provisão divina. No Campo Grande, foi interessante porque talvez ali do Campo Grande eu tenha vivido uma realidade mais próxima do que é aqui, em termos de público, em termos de famílias, de pessoas, muita gente que não é oriunda da própria região em si, mas veio Uhum. de outros lugares do país, né, muito semelhante aqui. Então eu vivi ali isso, né, e uma pastoreio muito mais próxima, muito mais relacional. Aí eu fui para a Central, onde os relacionamentos são um pouco mais distantes, né, pela quantidade de pessoas em Sim. si. E quando me deparo aqui, era uma igreja completamente diferente, apesar de estar a 15, 20 quilômetros aqui de Campinas, é uma mentalidade completamente diferente do povo aqui. Sem dúvida. Então, num primeiro momento, eu fiquei assim, fazendo a leitura, né, conhecendo as pessoas e deixando as pessoas me conhecerem também, sem forçar a barra em nada, mas, pelo contrário, me tornando muito disponível para as pessoas e estando o mais próximo possível para poder diminuir esse tempo desse aprendizado e de adaptação. Mas o que foi legal é que a cidade me acolheu muito bem, a igreja me acolheu assim de uma maneira muito maravilhosa, a nossa casa, a nossa família, né? Sim. Então a gente se sentiu à vontade em pouco tempo. E isso facilita bastante o trabalho, né? Facilitou bastante para a gente, para esse desenvolvimento em si. E hoje assim, eu não me vejo fora daqui da igreja. Não me vejo longe do Monte Calvário, não me vejo pensando em voltar para Campinas. Eu quero passar a minha vida toda aqui, amo essa cidade, já me vejo como um paulinense. Então, isso ajuda muito, né? Nós assumimos em abril de 22 Certo. e nos mudamos para cá em dezembro de 22. Isso foi um outro fator interessante. Quando a gente mudou para Paulínia também, não sei se algo moveu no mundo espiritual, mas a gente percebeu realmente uma diferença muito grande. Das próprias pessoas, do povo da igreja, da cidade em si, foi bem legal. Foi Olha bem legal. só, que bom. E essa leitura, já são 2 anos? É 2 anos isso? e meio, né? 2 anos e meio, né? Qual que é a leitura do senhor nesses 2 anos e meio de igreja, pastor? Aqui, nós temos uma igreja onde nós temos a maioria da membresia de pessoas migrantes, né? Pessoas que vieram de outros lugares do país em busca de trabalho. Então, é gente que a princípio não tem raiz na cidade, mas que tem aprendido a fazer da cidade a sua cidade. E da mesma maneira a igreja, né? A Igreja Monte Calvário é uma igreja que, essencialmente, quando eu assumi, percebi de um bom preparo, um bom amadurecimento na palavra, né? A gente percebeu um púlpito muito forte nessa questão de ensino, mas que estava faltando um pouco mais desse relacional. Uhum. Estava faltando um pouco mais dessa questão de aproximar novamente as pessoas, até por um período pós-pandemia, né, Sem dúvida. em si.
mas a gente percebeu que estava faltando isso, né? E hoje nós temos uma igreja aqui de famílias, pessoas maduras na fé, gente nova que está chegando, muita gente nova que veio Verdade. para conhecer o trabalho e que estão assim empolgadas, entusiasmadas com a igreja e com aquilo que a igreja está produzindo e fazendo. Então, eu vejo que é uma igreja que tem vontade de ser igreja. Não é uma igreja de espectadores, é uma Sim. igreja que tem vontade de ser igreja. Isso é muito bom. Para nós, pastores, isso é excelente. Sem dúvida. A gente vem de um contexto, né, pastor, que você falou de igreja de espectadores, que Sim, infelizmente isso tem acontecido, né? De grandes igrejas onde as pessoas estão participando, mas por participar e não sendo igreja de si, né? sim. E é muito interessante a gente ter essa visão dentro aqui, né? A igreja ela tem que cumprir aquilo que Atos 2:42 fala, né? E isso vocês estão aqui me escutam repetir diversas vezes. Diz lá, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Sim. Foi assim que nasceu a igreja. Então a igreja é isso. A igreja é um lugar onde se tem um ensino, onde esse ensino ele é aprendido e praticado, né? Tanto que a gente tem trabalhado aí as características da igreja ao longo do ano. É um lugar no partir do pão, onde há amor, generosidade e cumplicidade, né? Na comunhão, que é o que? Os relacionamentos, por isso que a gente enfatiza tanto essa questão de comunhão, de relacionamentos na igreja, e na oração. Então, a oração, ela é não só o momento da oração em si, mas a consagração, né? Uma igreja que entende que ela tem que estar consagrada ao Senhor, tem que buscar esse relacionamento com Deus. Sem dúvida. Então, eu vejo que a igreja ela tem que andar nesse caminho, nessa direção. E falando em caminho, pastor, a gente já tem uma realidade aqui, né, implementada, mas o que vem a seguir, né? Daqui, por exemplo, 5 anos, como o senhor vê a igreja? Qual que é a A seguir perspectiva? cenas do próximo capítulo. Brincadeira. Não, eu vejo a igreja com bastante otimismo para o futuro. Temos uma geração muito especial É vindo. verdade. Uma geração de adolescentes, uma geração de juniores. Então eu vejo com muito otimismo. O que a gente está tentando trazer novamente à tona para essa igreja, porque na sua história ela foi assim, ela esteve assim, é a alegria, né? A gente está tentando trazer essa questão da alegria, essa espontaneidade das pessoas. É uma igreja onde os sorrisos estão bem à mostra, bem estampados, né? Tirar um pouco dessa realidade individualista que a pandemia trouxe e trazer novamente uma realidade de comunhão, né? De Sim. estar juntos ali, de ser família, não só ser igreja, mas ser família mesmo. Então, eu olho para a igreja nesses próximos 5 anos, assumindo inclusive um protagonismo ainda maior na cidade, de ser uma igreja relevante. Queremos estar inseridos na educação, na área da cultura, na área dos esportes, dentro da política, naquilo que cabe. Não a igreja ser um lugar de politicagem, Sim. mas a igreja ser provedora de influência na política, né? Uma influência positiva de conceitos e valores bíblicos cristãos. Então, nosso desejo é caminhar a igreja para esse sentido. Deixar de, talvez andar um pouquinho, até nadar um pouquinho contra a maré, né? Das igrejas que a gente tem visto, de ser mais um local de show e de teatro em si, para ser igreja, Exato. originalmente, né? Sim. A igreja como raiz mesmo. Igreja de lugar onde você quer educar os seus filhos, um lugar onde você quer que seus filhos possam encontrar uma pessoa para casar, lugares onde as pessoas se sintam encorajadas, motivadas e até mesmo preparadas para o futuro, para o ambiente, para a sociedade. Então eu olho a igreja nesse sentido, nessa direção. Poxa, legal, professor. Só retomando aqui um tema que o senhor falou, que eu acho que seria importante, com relação à política, né? A cidade paulina, ela tem, parece com um apreço a esse, Percebi. a esse assunto, né? É uma cidade que gosta muito de estar envolvido nisso, Sim. né? E o senhor, quando ele fala desse envolvimento de política, igreja e política, né? Alguns talvez olhem, até de forma sensata, com relação, poxa, como que a igreja vai se relacionar com a política sem virar a politicagem que o senhor falou, Isso aí. né? Como que o senhor vê isso, se puder desenvolver? Claro. Um dos grandes problemas que a gente tem vivido na sociedade, eu entendo que é por negligência das igrejas.
A igreja ela tem que entender o seu papel de influenciadora e formadora. A igreja ela tem um papel de protagonismo na sociedade. A igreja ela tem que assumir isso, ela não pode ser uma sociedade exclusivista. Ela tem que ser uma sociedade inclusivista, ela tem que estar dentro Uhum. e ela tem que participar. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, somos uma igreja, somos uma organização, mas somos cidadãos. É. Temos a nossa família, usufruímos dos mesmos direitos e temos os mesmos deveres de qualquer pessoa. Então, isso nos coloca num mesmo patamar, numa mesma condição. Só que a diferença é que a gente tem princípios e valores pautados na palavra de Deus que não foram colocados como algo exclusivo, mas sim para influenciar o todo. Esse foi o grande erro de Israel. Israel achou que era um povo exclusivo e ninguém mais tinha direito àquilo que Deus estava revelando e trazendo para eles. Acharam como sendo o povo escolhido e pronto, é só a gente, pronto, acabou. Muitas igrejas têm entrado nesse caminho, nessa linha, e eu não vejo assim. Eu vejo que a igreja ela é um agente de transformação na sociedade. Sem dúvida. Então ela tem que estar inserida em todas as áreas de influência da sociedade. Então, e tem gente que demoniza a política. Não, a política não é do demônio. Nada. A política, ela vai ter gente lá dentro que tem bons conceitos e tem gente ruim, Sim. assim como em qualquer área da sociedade. E se olharmos dessa maneira, a gente vai negligenciar aquilo que a Bíblia mesmo estabeleceu. A gente pega o princípio de Moisés, lá, de Jetro. Ele manda estabelecer o quê? Líderes. Para cuidar do quê? Do povo. A política serve para cuidar do povo. O problema é quem se usa da política para se promover ou tirar alguma vantagem. Exato. Não. Nós usamos a política para abençoar o povo, para abençoar a população. E quem vai saber melhor como abençoar a população do que a igreja? Do que aquilo que a palavra de Deus nos traz, nos diz. Então a igreja ela tem que assumir esse protagonismo dentro da política, não para tirar proveito para si, mas para que ela possa ajudar a conduzir a política em benefício do povo, em benefício das pessoas. Entendi. Então, trazer conceitos bíblicos, trazer conceito de amor ao próximo, de cuidado para com o próximo e assim por diante. Então, eu vejo dessa maneira, dessa forma. Legal. E assim, nós precisamos estar, por exemplo, a gente precisa ter representantes no conselho tutelar, precisamos ter representantes no conselho de saúde, em todos os conselhos, a igreja ela precisa estar representada ali. Se a gente não assume esse papel, os outros vão assumir. E a gente não pode reclamar daquilo que a gente É negligenciou. verdade. É verdade. E você vê, né, professor? A gente, como nazarenos, nós temos uma tradição de santidade, né? Só que muitas vezes essa santidade ela é interpretada num viés de simplesmente da consagração, né? Mas quando a gente vê a nossa tradição, a gente fala de uma santidade prática, uma santidade que realmente permeia a sociedade, né? E a política tá inserida nisso, né? Sim. Então, eu vejo que realmente a Igreja do Nazareno, já na sua história, ela tem de fato uma questão de sempre estar envolvida em questões sociais, principalmente, né? Em favor do pobre, em favor da viúva, em favor daqueles que necessitam de ajuda. E eu acho que a Monte ela tem que ter essa posição também, certo? Sim, tem que ter esse viés. A Igreja Nazareno nasceu assim. A Igreja Nazareno nasceu por conta de um santo incômodo do nosso fundador, no Finés Grissi, quanto à igreja da época, da qual ele fazia parte, por ver pessoas que estavam marginalizadas, que não tinham acesso à igreja, de famílias, né, que literalmente compravam os bancos da igreja, e mesmo quando eles não iam, eles não deixavam outros sentar. Então, os pobres, os pretos ficavam todos de fora, assistindo o culto das portas, das janelas, tendo um lugar vazio dentro da igreja. Meu Deus. Então, assim, o nosso fundador, ele ficou inconformado com isso. E tanto que a igreja, ela nasce com um viés missionário, mas com um viés social. A igreja nazarena, ela tem muito desse viés social. E nós aqui absorvemos isso. Mas não por um assistencialismo. Uhum. Não acreditamos em assistencialismo. Acreditamos em transformação de realidade. Então, a igreja ela atua para ajudar as pessoas a ter a sua realidade transformada.